Os pilares da doutrina espírita são a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. Vamos iniciar a leitura do livro Transição Planetária, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Publicação original 2008, editora Leal, Livraria Espírita Alvorada Editora. Esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, leitura do livro. Novas experiências. Após algum tempo de repouso e meditação, deixei-me inspirar pela oração, entregando-me ao Senhor da vida para o ministério que deveria exercer com os nobres espíritos que logo mais visitaríamos a Terra. Um balsâmico bem-estar inundou-me os sentimentos e não pude conter as lágrimas de alegria e de gratidão aos céus, por me permitir aprender no trabalho e com o exemplo dos mais abnegados. Às 18 horas, encontramo-nos e, após uma oração pronunciada pelo Dr. Charles White, tomamos o veículo especial que nos conduziu à cidade de Sumatra, na Indonésia, considerado o quarto país mais populoso da Terra, que fora assolada entre outras cidades dos muitos países antigos, onde deveríamos nos instalar com os demais grupos que nos anteciparam. A cidade tivera mais de 2/3 de sua área afetada pela inundação e pela destruição. Igualmente considerado o país mais populoso dentre os muçulmanos, seu povo espalhado pelas inúmeras ilhas não podia imaginar a grandeza da calamitosa ocorrência, por falta de comunicação entre aquelas de origem vulcânica e as outras de formação calcária. Alguns espíritos nobres acercaram-se da região no começo de dezembro, a fim de organizarem as comunidades transitórias para receberem os que desencarnariam em aflição, no terrível futuro evento sísmico. Transcorrido algum tempo de viagem, chegamos à comunidade espiritual situada sobre a área tristemente atingida. Embora houvéssemos acompanhado alguns lances da tragédia em nossa colônia, podíamos ver agora diretamente os danos causados pela onda imensa, as que a sucederam, destruindo tudo com a velocidade e a força ciclópica do terremoto nas águas profundas do Oceano Índico, e logo depois as contínuas vibrações e seguidos choques destruidores. A força tempestuosa espalhara-se pelas costas da Índia, do Sri Lanka, da Tailândia, das Ilhas Pipi, das Maldivas, de Bangladesh, de parte da África, embora com efeitos menores que alcançaram outras regiões do referido oceano. Como resultado lastimável, ocorreram alterações na massa terrestre, no seu movimento, na inclinação do eixo, que, embora não registradas com facilidade pelos seus habitantes, foram detectadas por instrumentos sensíveis. A primeira onda avassaladora ceifara mais de 150 mil vidas, enquanto as sucessivas carregadas de destroços de casas, barcos e construções de todo tipo, de árvores arrancadas e pedras, semearam horror, arrasando as comunidades litorâneas. A psicosfera ambiental era densa, denotando todos os sinais inequívocos das tragédias de grande porte. Ouvimos o clamor das multidões desvairadas, enlouquecidas pelo sofrimento decorrente da morte dos entes queridos, assim como em relação aos desaparecidos, a perda de tudo, vagando como ondas humanas sem destino. De imediato começaram a chegar as contribuições internacionais, porém os instintos agressivos dominavam grupos de exploradores, de vadios e criminosos que se aproveitaram da oportunidade para ampliar a rapina e o terror. Tempestades vibratórias descarregavam energias densas sobre o rescaldo humano e geográfico, confrangendo-os sobremaneira. Logo após encontrarmos o lugar que nos deveria servir de suporte para as incursões ao planeta, onde igualmente se alojavam outros grupos espirituais socorristas, o nosso gentil doutor nos explicou qual a tarefa que deveríamos desempenhar naqueles primeiros minutos, e orientando-nos, mergulhamos na densa noite que se abatia sobre a região devastada.
Os corpos em decomposição amontoavam-se em toda parte, após ligeira identificação de familiares e a remoção de alguns para outros lugares, chamando-nos a atenção às fortes ações espirituais mantidas pelos recém-desencarnados, que sequer se haviam dado conta da ocorrência grave. Imantado aos despojos, estorcegavam, experimentando a angústia do afogamento, as dores das pancadas produzidas pelos destroços, o desespero defluente da ignorância. De quando em quando, escutavam-se preces e súplicas dirigidas a Alá, logo seguidas de blasfêmias e imprecações tormentosas. Movimentavam-se muitos encarnados em atividade de auxílio, apesar da noite densa, demonstrando a solidariedade humana, inúmeros dos quais havia chegado de outros países, especialistas nesse tipo de socorro, que se misturavam aos caravaneiros do além, igualmente dedicados ao amor ao próximo. O Dr. White caminhou entre os muitos destroços e cadáveres na direção de um grupo de desencarnados, que me fazia recordar uma alcateia de lobos famintos ou chacais disputando os despojos das presas mortas. A balbúrdia era expressiva e o pugilato entre alguns espíritos era igualmente vergonhoso. Disputavam as energias dos recém-desencarnados, elucidou o respeitável médico. Com essa atitude, agridem os espíritos em desespero, que mais se apavoram e tentam absorver-lhe as energias animais de que se nutrem, iniciando o infeliz processo de vampirização. Identificando-se com aqueles cujas existências foram de responsabilidade, o que lhes permite a sintonia vibratória. Buscam auri-los, o que expressará a decomposição cadavérica, arrastando-os para regiões de desdita, onde serão submetidos a maus tratos, tortura e exploração mental de longo curso. E como são profundamente infelizes, disputam as vítimas como fariam os animais ferozes, com os despojos das caças que acreditam pertencer-lhes. Nosso compromisso de momento é afastá-los do local e tentar despertá-los para a sua realidade espiritual. Aproximamo-nos e a um sinal do médico Abdul, que se encontrava com a indumentária muçulmana convencional, levantou a voz e recitou um versículo de um dos capítulos do Corão, em tonalidade ritmada, qual faria um muslim no seu recitativo na torre da mesquita. Com vibração especial e profunda, o amigo continuou emitindo o som que envolvia as palavras, e subitamente houve um silêncio aterrador com os bandoleiros espirituais, como que despertando da alucinação. Nesse momento, Ana aproximou-se, carregando um archote que clareava o ambiente. Erguido com o braço direito acima da cabeça, e tomados de espanto, os vampiros e exploradores pararam a agressividade. Um deles destacou-se com um semblante debochado e cruel, gritando que nada tinha a temer e que todos se voltassem contra os invasores e os submetessem. Abdul, porém, manteve-se irretocável, continuando a recitar o livro com respeito e seriedade, o que produzia impacto muito grande na massa alucinada. Foi então que o Dr. White explicou-lhes a ocorrência que tivera lugar pouco tempo antes, naquele dia 26, era ainda dezembro, a partir das 8 horas da manhã, e todos eles colhidos pela morte necessitavam de justo repouso, assim como os seus despojos deveriam ser cremados coletivamente, a fim de serem evitadas as epidemias que sucedem após esses infaustos acontecimentos, recordando que já se anunciavam algumas. Ante o espanto natural que tomou conta dos desordeiros espirituais, o padre Marcos tomou das mãos que pareciam garras de um deles o espírito que se debatia entre os fluidos materiais, como resultado das ligações do perispírito ainda não totalmente interrompidas, o que lhe proporcionava angústias inenarráveis, e o pavor pelo que experimentava, decorrente do rude verdugo, que não resistiu ao gesto bondoso. Observando os vínculos que se alongavam até um dos cadáveres em deplorável estado de decomposição, o religioso, com movimentos circulares, no sentido oposto aos ponteiros do relógio, trabalhou o chakra coronário, deslidando o espírito que gemia e retorcia-se em agonias inenarráveis,
até que descargas densas e pútridas que eram eliminadas pouco a pouco foram diminuindo de volume e esgarçando-se até diluir-se totalmente. Vi então o desencarnado cambalear e desfalecer. Ajudado por Yvonne, o benfeitor retirou-se do magote. Colocados um pouco distante da zona infectada pelos fluidos densos e danosos, grupos de padioleiros, aqueles que estão ali para ajudar, qual soldados encarregados de remover feridos do campo de batalha, se dedicavam a transferi-los para nossa comunidade espiritual temporária. Conduziam-nos silenciosamente. Enquanto ocorria essa atividade, Abdu falava diretamente com alguns obsessores e zombeteiros que se encontravam presentes, explicando-lhes o sentido da vida e as leis que regem o universo, naturalmente incluindo o sombrio mundo em que se agitavam, tentando manter o mesmo comportamento vivenciado na Terra. Tratava-se da necessidade de transformação moral para melhor, a fim de poderem viver realmente, libertando-se da névoa que lhes entorpecia a inteligência e alucinava os sentimentos. Conhecedor da alma humana, o hábil esclarecedor não se intimidava ante as ameaças de alguns seres hediondos que dele escarneciam, assim como de todos nós, gritando palavrões, ameaçando-nos de combate, em defesa dos seus interesses. Sem enfrentamento verbal ou mental, continuávamos cuidadosamente nosso mistério, diminuindo o número daqueles que se mantinham fixados nos corpos danificados, desejando reerguê-los, retomá-los, para prosseguirem na caminhada humana. Dando-se conta da impossibilidade, caindo na realidade que não desejavam aceitar, perdiam completamente a lucidez e atiravam-se de encontro ao solo, ou uns contra os outros, revoltados e em pranto de agonia, impedindo qualquer ajuda de nossa parte. Era natural, portanto, que houvesse um ponto de contato que nos facilitasse a execução do mistério a que nos dedicávamos. Não existem violências na lei de amor, sendo necessária qualquer forma de identificação entre aqueles que necessitam e quem se predispõe a ajudá-los. Eis porque, não poucas vezes, o sofrimento ainda é a melhor psicoterapia de que a vida se utiliza para despertar os dementados pelo prazer e os aficionados da crueldade. O labor era exaustivo e de grande significado, porque o auxílio liberador a cada espírito que se beneficiava com a dádiva do sono e a imediata transferência para um dos setores de auxílio em nossa esfera assinalava-lhe o novo caminho a correr. Após despertar do seu estado de inconsciência que passariam experimentando por longo tempo. Momentos houve de agitação, porque alguns dos exploradores de energia recusavam ceder as suas vítimas ao nosso apoio, ficando e apresentando-se em condições próprias para uma briga, distante de qualquer método de equilíbrio. O Dr. White, porém, comunicava-se mentalmente conosco, estimulando-nos ao prosseguimento, aproveitando-se a indecisão de alguns verdugos, vinculando-nos a Jesus, no ministério de amor junto aos obsediados, a quem socorrera, vindo da sua autoridade, e desse modo continuamos. A patética da gritaria em frene e da desolação em volta doía-nos. No entanto, não podíamos nos deslocar mentalmente da atividade que nos dizia respeito naquele reduto de putrefação e loucura. Atendendo a uma mulher desvairada que segurava uma criança, também lacrimosa e inconsolável, a alucinação defluente do momento em que se desejou salvar com a filhinha de poucos anos de idade, buscando a parte superior da casa em que viviam, e a onda arrancou-lhe dos alicerces, despedaçando-a e esmagando contra os destroços ambos os corpos. Podia-se ver-lhe os registros na mente alucinada. Não parava de gritar suplicando socorro, acreditando-se como realmente se encontrava, perseguida por seres demoníacos que a desejavam submeter. Tocando-lhe a fronte espiritual e emitindo sucessivas ondas de amor e de paz, percebi que me captava o pensamento, e porque estivesse estimulada a fé religiosa, pude perceber-me em seu e no auxílio à filhinha, deixando-me conduzir para fora do círculo em que se encontrava aprisionada, embora ainda vinculada ao corpo reduzido a frangalhos.
A pequenina encontrava-se livre da injunção perispiritual da matéria e logo acerenou-se ao receber as vibrações que se exteriorizavam desse servidor em sua direção. Yvonne veio em meu socorro e começamos a concentrar nossa atenção nos laços que a mantinham presa ao veículo carnal sem qualquer utilidade naquele momento. Algum tempo depois, após conseguirmos esgaçar as ataduras energéticas entre o espírito e a matéria, por fim acalmou-se, deixando-se conduzir, enquanto chorava comovedoramente, lamentando o acontecimento da desencarnação, de que se dava conta. Buscamos falar-lhe da imortalidade através do pensamento que ela captava, apresentando-lhe a filhinha de quem deveria cuidar, prosseguindo como se estivesse na terra e preparando-se para auxiliar os demais familiares, que se não estivessem conduzidos pelo carro da morte, muito necessitariam da sua cooperação para poder continuar no processo de recuperação nos dias por vindouros. Convidada à reflexão da família, o instinto maternal apresentou-se-lhe mais forte e ela acedeu em acalmar-se. Conseguiu se locomover, embora com alguma dificuldade, abraçando a criancinha que adormecera no seu regaço, e a conduz a um grupo de auxiliares especiais, que a partir daquele momento se encarregariam das providências compatíveis com seu estado. Ainda não víramos tudo de que a natureza humana faz enquanto lhe predominam as forças brutais do primitivismo. Estávamos absortos no atendimento daquele espírito, quando alguns indivíduos, ainda reencarnados, começaram a remover os corpos sem qualquer consideração, aproveitando-se das sombras terríveis da noite. Tratava-se de assaltantes de cadáveres, informou-nos Dr. White, que os estão vasculhando em busca de qualquer coisa de valor. Considerando-se que a morte os surpreendeu, um momento de atividade normal, sem aviso prévio. Embora as autoridades estejam tentando pôr ordem ao caos, os infelizes aproveitadores recorrem a todos os expedientes possíveis, objetivando lucrar com a desdita dos outros. Removendo os cadáveres em putrefação, não receiam contaminação de alguma natureza e suportam os odores terríveis, dominados pelo álcool, que antes ingerem, e pela ambição desmedida de amealhar algo para os prazeres degradantes. Continuemos sem prestar-lhes atenção, desde que estamos em campos vibratórios muito diferentes. Continua no próximo vídeo. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.